com risco de vida iminente, assim, elas precisam ser atendidas rapidamente. Tá? Agora, com um orçamento de quase R$1,5 bilhão para 2013 para a saúde, como é que Porto Alegre, vereadora, pode começar a solucionar esses nós na rede de saúde? Pelo que se ouviu de todas as direções de hospitais que nós andamos e pelo que os médicos que expert na área de ponta, né, que é o Dr. Tiago, essa avaliação ela tem que ser feita junto ao órgão competente, que é a própria secretaria, e junto até o conselho, tem um conselho municipal também, né, as entidades aqui representadas, porque o que se observa, eu conheço de tantos anos essa história de esperar na fila, de passar pelo posto de saúde e não conseguir ir adiante. Tem familiares meus que ficaram na fila, acabamos pagando a consulta. Então isso não se vê avançar, eu não consigo, como uma pessoa que estou entrando agora nessa parte de gestão, olhar o planejamento e entender por que não se soluciona isso. É aqui, em outras cidades, ou é só na nossa cidade. Então isso precisa, é uma reunião maior, para poder se chegar numa solução, né? Porque senão nós vamos ficar anos e anos. É o problema da cirurgia, é o problema da consulta, dos encaminhamentos para um diagnóstico e a informação para a população que o senhor está dando. Justamente... Informação não é para ir para emergência, se meu problema é uma suspeita, eu tenho que passar no posto antes, né? Justamente nesse universo de informações que o cidadão fica perdido, né, Terezinha? Exatamente. Por onde começa essa conscientização? O grande problema é falta de informação. Eu acho que tinha que haver uma campanha a nível, eu acho, de federal, estadual e municipal, de orientação. Eu acho que é uma necessidade muito grande, assim. A gente faz este trabalho. Quando as pessoas nos procuram, a gente sempre procura orientar o primeiro passo, onde é que vai, mas a gente esbarra justamente neste grande problema. Como sociedade civil, uma associação civil não, sem fins lucrativos, é um trabalho de formiguinha para vocês. Com certeza. Diga, vereador. Eu acho que nós temos também uma outra questão que eu fico muito preocupado, né? Eu tenho uma ideia de que efetivamente a população sabe, a população é muito inteligente. Ela está estrangulada na atenção básica. Nós temos nas consultas especializadas, que o Dr. Márcio comentava aqui, nós temos um grande problema. Nós temos 20 a 30% de faltas às consultas especializadas da população. Mas isso não é só porque a pessoa não quer ir. É porque, por exemplo, não há uma regionalização do sistema, isso que nós estamos pedindo desde 2011. Não pode o paciente do LAMI ser marcado no Grupo Hospitalar Conceição numa segunda-feira às 7 da manhã, ele não vai ir à consulta. A segunda questão, a Secretaria Municipal de Saúde, esse é o encaminhamento que nós estamos fazendo agora depois dessas visitas, ela tem que centralizar a informação. Ela tem que repassar para o paciente, como alguns outros municípios já fizeram, ela tem que repassar para o paciente a informação diretamente. Hoje o que acontece? A secretaria marca a consulta no computador, a coordenadora do posto pega essa consulta, passa para a enfermeira-chefe, essa passa para a técnica de enfermagem, passa para o agente comunitário de saúde, que entrega para o paciente. Se for marcado num período menor que uma semana, o paciente não fica sabendo da consulta especializada. Então nós temos... E aumenta o índice de... E aí aumenta, nós temos 20 a 30% de faltas das consultas especializadas. E depois nós não temos uma forma, não se criou uma forma ainda, e a minha sugestão tem sido bem clara. Eu acho que a gente tem como analisar os gráficos de faltas no computador hoje em dia. Então a gente, pela sazonalidade, a gente consegue saber que a nefrologia tende a faltar 10 pacientes nos meses de julho e agosto. Então o que você tem que fazer? Marcar 10% dos pacientes a mais. Não, pois é, mas reaproveitar essas consultas. Como isso vai estrangular depois as urgências e emergências é a questão desse programa também, né? Dr. Márcio, uma grande promessa da cidade de Porto Alegre, justamente para desafogar as urgências e emergências dos grandes hospitais, foram as UPAs, as unidades de pronto atendimento.
A da Zona Norte, a unidade Moacir Sclier, teve atrasos nas obras, ficou pronta só no ano passado, foi inaugurada. Isso de fato está fazendo uma diferença? Sim, uma diferença gigantesca. As unidades de pronto atendimento, elas têm uma resolutibilidade maior, certo? E elas são, eu enxergo elas como uma grande forma de desafogar as grandes emergências que precisam atender pacientes de complexidade maior. Então, as UPAs tem que ser uma estratégia que tem que ser aumentada, né? A gente precisa muito de uma UPA aqui na zona central da cidade, né? Para poder desafogar o hospital de pronto-socorro, que tem por missão atender trauma e muitas vezes fica também atendendo pacientes. Hoje, com a estrutura da clínicos. UPA Zona Norte, só a Zona Norte. Isso, é que nós temos outras unidades de pronto atendimento. Mas não com a mesma estrutura. Com a mesma estrutura. São excelentes, elas funcionam assim, são hoje uma das maiores portas de entrada do sistema, justamente porque a atenção básica está ainda enfrentando todos esses problemas comentados até agora. Então, muitos pacientes procuram as unidades de pronto atendimento, que é um local fundamental hoje no sistema, porque eles conseguem dar um suporte maior, ter mais estratégias diagnósticas, então eles conseguem atender esses pacientes e têm condições de pegar um caso muito grave e dar o primeiro atendimento, fazer a estabilização e chamar o SAMU, então, para que esse paciente seja tirado da unidade de pronto atendimento e levado até uma porta de um grande hospital. Só que aí hoje a gente está com esse problema que eu falei, que quando o grande hospital tem espaço para 50 pacientes e tem 100, 150 pacientes, fica difícil da gente absorver esse paciente de grande complexidade que está dentro da unidade de pronto atendimento. Certo? Quantas, vereador, o senhor que sabe isso de cabeça, tenho certeza, quantas unidades de pronto atendimento com atendimento 24 horas a população de Porto Alegre encontra hoje? Trabalhei em quase todas elas. Só não trabalhei na Bom Jesus. Então, e na Moacir Sclier, né, que é a da Zona Norte, nova, né? que é a nova. Então, tem a Moacir Sclier, tem a Bom Jesus, tem o PAX, pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, trabalhei. Tem o PA da Lomba, que eu trabalhei, pronto atendimento da Lomba do Pinheiro, e o PA Restinga, que é o pronto atendimento da Restinga, que é uma relação da prefeitura com o Moinhos de Vento, uma relação exitosa e que funciona. Basicamente, nós temos essas 5. Né? Espalhados pela cidade. Terezinha, a população, ao lidar com a população de Porto Alegre, tu sentes que os cidadãos têm essa percepção de que as UPAs, as unidades de pronto atendimento, são uma parte da solução? Tem, a gente tem notado isso bastante, principalmente ao lado da Zona Norte. A gente esteve lá no Hospital Conceição e notou em conversa com a administração e que melhorou muito depois da inauguração da Moacir Sclier. Então, eu acho também, conforme o Dr. Tiago falou, que a gente precisa de mais UPAs, foi o Dr. Marcos que falou. Principalmente aqui no centro, eu acho uma grande necessidade. Bom, a gente está vendo que o assunto é complexo, é diverso e, claro, a gente vai continuar falando sobre urgências, emergências e a situação da saúde em Porto Alegre no próximo bloco. Porto Alegre em Debate vai por um breve intervalo, já volta. O espaço T-Cultural Tereza Franco está localizado no 2º andar da Câmara Municipal, próximo ao plenário Ana Terra. O local é conhecido por receber exposições dos mais variados tipos. O nome é uma homenagem à vereadora mais conhecida como Nega Diaba. Tereza Franco foi a primeira vereadora negra eleita na capital gaúcha. Ex-prostituta e ex-presidiária, tornou-se radialista e é lembrada pela coragem e determinação nas lutas em defesa das periferias desassistidas. A parlamentar foi convidada a participar das eleições pelo então presidente de honra do PTB, Sérgio Zambiase. Com 6.423 votos, foi eleita vereadora de Porto Alegre em 1996. Durante os 4 anos de mandato, se dedicou ao trabalho social. Nas disputas eleitorais de 2000, Nega Diaba ficou na primeira suplência, com 4.900 votos. Morreu no ano seguinte, aos 66 anos, vítima de ataque cardíaco. A ex-vereadora era considerada uma legítima representante das classes menos favorecidas.
Não desperdice água. Ela é um recurso natural fundamental para a vida humana. Quando abrimos a torneira, temos água à vontade, mas não podemos nos iludir. Ela é um bem finito. Somente 2,5% da água do planeta é doce. Dessa pequena parcela, apenas 0,01% pode ser utilizada pelo homem. Por isso, é importante racionalizar o uso da água, o que pode ser feito através de ações simples incorporadas ao dia a dia. Em 15 minutos lavando a louça com a torneira aberta, uma pessoa gasta mais de 240 litros d'água, o suficiente para encher 480 garrafinhas como esta. A dica é fechar a torneira enquanto ensaboa e só religar na hora do enxágue. Ao lavar as calçadas, use baldes em vez de mangueiras. Diminua o tempo de banho e feche a torneira ao escovar os dentes. Essas atitudes evitam o desperdício de água. Louças e metais sanitários que economizam água também são uma boa opção. Outra dica é reaproveitar as águas da chuva. Elas podem ser utilizadas nas descargas dos vasos sanitários para regar plantas e lavar carros e pisos. A iniciativa traz sustentabilidade para a sua casa e pode diminuir o valor da conta de água. Consulte um engenheiro para verificar qual o melhor sistema de captação para a sua residência. A saúde é uma coisa bem complicada, não só em Porto Alegre, né? Quando é emergência, é péssimo. Mas, no geral, é boa, porque eu tenho plano de saúde. Quando é emergência, é pior ainda. Principalmente no Poção da Cruzeiro, HPS. O Clínica está com a emergência fechada. O Divina Providência lotado também. O posto de saúde geralmente não tem. Tu tem que se deslocar ao HPS, ao Cristo Redentor. Tu vai chegar lá e tu vai ficar esperando. As filas do SUS são enormes, infalíveis. Tá cada vez pior. Que eu vejo aqui, às vezes chama SAMU, demora quase 1 hora para atendimento. Tá caos mesmo o atendimento. Tanto na parte pública como na privada também. Já levei familiar meu para ser atendido de forma particular e o mesmo tempo de espera. É só ter o exemplo de pegar aqui uma Santa Casa às 6 horas da tarde. Tu vai ver ali o caos da emergência da Santa Casa. O que eu faço é ficar recorrendo à mãe, ligando para as pessoas para saber onde é o melhor posto de saúde que a gente possa recorrer, que não vai ficar tantas horas esperando, né? É um absurdo isso, na realidade. Os impostos do que a gente paga e a saúde ser isso que é. Bom, a opinião das pessoas nas ruas confirma um pouco do que já falamos no primeiro bloco aqui no Porto Alegre em Debate, hoje discutindo a situação dos serviços de urgência e emergência de Porto Alegre. Estamos aqui com o vereador Dr. Tiago Duarte, com a vereadora Lourdes Sprenger, com o médico Márcio Rodrigues, médico emergencista, e também com Terezinha Alves Borges, presidente da Abraçus. Bom, a gente viu aí que a impressão das pessoas é que o caos reina na saúde de Porto Alegre, né, vereador? Eu acho que não é bem, eu não classificaria esse panorama, mas eu acho que a gente tem realmente muito a avançar. Eu acho que tem uma questão da atenção básica, que foi colocado ali. Então, um problema já diagnosticado, nós temos dificuldade de ter a consulta, e falo não porque eu sou médico, mas é porque as pessoas estão dizendo ali. Nós temos dificuldade da consulta médica nas unidades básicas de saúde e no programa de estratégia de saúde da família. Nós temos essa dificuldade. Essa é uma questão. A segunda questão, as consultas especializadas, a rede secundária. Qual é a nossa dificuldade? Nós temos uma perda importante de consultas especializadas. 20 a 30%. De cada 100 consultas especializadas, 20 a 30 são perdidas. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso foi coletado nos hospitais todos que nós visitamos esse primeiro mês de janeiro. Agora, essa questão, vereador, é uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde? É uma questão de gestão? Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos.
é uma responsabilidade do hospital, é uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e é uma responsabilidade dos usuários. Acho que é uma responsabilidade compartilhada e que a gente tem que encontrar alternativas. Nós estamos propondo alternativas. Quais são as alternativas? Regionalização do sistema, centralização do aviso da consulta especializada e uma forma de reaproveitamento das consultas que sobrarem. Eu acho que nisso nós podemos diminuir de 20% a 30% para menos de 5%. O absenteísmo, a falta das consultas especializadas. Essas consultas especializadas fazem falta depois. Isso depende não só de informatização, mas de uma rede melhor estruturada. E nós temos sim dificuldades nos leitos hospitalares. Então estivemos no Hospital Beneficência Portuguesa, no centro da cidade. A vereadora esteve conosco, outros vereadores, Janta, Paulinho Motorista estiveram conosco, a dona Terezinha teve. Nós temos uma área ali para 200 leitos, uma possibilidade expressiva de se ampliar a rede de internação hospitalar.